Pode. Aleluia! Como é bom louvar, como é bom engrandecer ao nome do nosso Deus. Que maravilhoso, mais uma manhã estarmos juntos. Podemos declarar as maravilhas que o Senhor fez, as maravilhas que o Senhor, quão maravilhoso o nosso Deus é. Então vamos juntos cantar para sempre. Para sempre Ele é conosco e o seu amor é para sempre. Dai graças ao Senhor, ao Rei dos Reis, o seu amor é para sempre. O Senhor é bom e supremo é, o seu amor é para sempre. Louvai ao Rei, pelo poder de sua forte mão, o seu amor é para sempre. Temos vida eterna e salvação, o seu amor é para sempre. Louvai ao Rei, a voz erguei, para sempre Ele é conosco, o nosso Emmanuel, Deus forte e poderoso, para sempre, para sempre, para sempre Ele é conosco, o nosso Emmanuel, Deus forte e poderoso, para sempre. Ele é fiel. Desde a manhã ao anoitecer, o seu amor é para sempre. Sua graça irá nos fortalecer, o seu amor é para sempre. Louvai ao Rei, a voz erguei, para sempre Ele é conosco, o nosso Emmanuel, Deus forte e poderoso, para sempre, para sempre, para sempre Ele é conosco, o nosso Emmanuel, Deus forte e poderoso, para sempre. Ele é fiel. O seu amor é para sempre, o seu amor é para sempre, o seu amor é para sempre, o seu amor é para sempre. És tu, única razão da nossa adoração, Senhor, e nós te louvaremos para sempre, e sempre, e sempre. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiante fui ajudado, tua salvação tem me alegrado, e hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei.
louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confio em ti, fui ajudado, da salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei, Em todo tempo te louvarei. em todo tempo. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Jesus. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor. Para o mundo agitado esquecer, cada dia sua vida viver. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor. Para o mundo agitado esquecer, cada dia sua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar. E agora com outros irmãos nos
nossas vidas em pois transformar, refrigério pra alma nos dar, e agora com outros irmãos nos unimos aqui em oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é com grande alegria, com grande prazer que nós chegamos até a Tua presença nesta manhã para orarmos, para buscarmos a Tua presença, para estarmos mais perto de Ti. O nosso coração, Senhor, anela por uma comunhão mais profunda, por um contato mais próximo ainda, Senhor, de forma que possamos Te experimentar cada dia mais, de uma maneira mais profunda, de uma maneira, Senhor, mais forte, de uma maneira que a nossa alma possa se deleitar em Ti a cada momento da nossa existência. Senhor, também é com grande alegria que nós queremos transmitir esta programação, este culto, Senhor, para a nossa igreja, para os nossos irmãos, nossos amigos, tanto aqui como também ao redor do mundo, onde puderem estar nos ouvindo, Senhor. Nós queremos nos alegrar com eles, queremos nos unir com eles em oração, Senhor, e também na pregação da Tua palavra, Pai. Continua, Senhor, abençoando esse culto, continua falando aos nossos corações, de forma que nessa manhã a nossa fé, a nossa alma sejam edificadas, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Bom dia a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus para todos também. Nós já louvamos ao Senhor e foi um momento assim muito especial de podermos cantar essas canções tão profundas, com uma letra tão bonita, com uma musicalidade tão intensa. E também nos alegramos na oração e agora também no compartilhar da palavra de Deus. Estamos em uma série no livro de Jonas. E eu gostaria de pedir que você pudesse transmitir o seu link para que outras pessoas também pudessem ouvir esta pregação, ouvir esse culto e serem abençoadas também com o louvor e com a palavra de Deus. Então eu gostaria de pedir que você abrisse sua Bíblia, Jonas capítulo 2. Esse é o sermão de número 3 e nós estaremos lendo Jonas capítulo 2. Então, se você tiver seu aplicativo, ou sua Bíblia também, né, em papel, ou se você tiver um manuscrito ainda, aí quem sabe, né? Tem uns irmãos que eu acho que tem, o Josué deve ter um, né, Josué? Jonas capítulo 2 é uma passagem muito emblemática, uma história muito bonita, e uma oração também muito assim relevante para nós falarmos hoje. Diz o texto: e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, nas entranhas do peixe. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. Eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre, mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia,
mas eu te oferecerei sacrifício com a voz de agradecimento. O que votei pagarei, do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Palavra do Senhor, e que ele possa então abençoar nesta manhã a sua transmissão. Na semana passada, queridos irmãos, nós falamos sobre ouvir a voz de Deus, falamos também sobre desobedecer à vontade de Deus e as tempestades que nos trazem novamente ao centro da vontade de Deus. E hoje nós discorreremos sobre a seguinte pergunta: será que Deus ouve as nossas orações? É possível que você esteja convicto de que Deus, de fato, ouve as nossas orações. E isso é fantástico, é bom acreditar, é bom ter certeza disso, mas há pessoas que estão passando por um árido deserto e estão honestamente perguntando: será que vale a pena conversar com Deus? Será que Deus vai responder uma pessoa como eu? Ou será que os meus problemas importam para Deus? Ou ainda, será que a minha fé é suficiente? É sobre isso que trata o capítulo 2 de Jonas. E então nós vamos diretamente a esta pergunta: será que Deus ouve as nossas orações? Essa é uma pergunta ótima e também muito oportuna. E eu gostaria de afirmar que uma das coisas fascinantes sobre Deus é o fato de que Ele se comunica conosco. Ele fala conosco, Ele fala com a gente. Apesar de ser um Deus infinitamente grande, de ser o Criador de todas as coisas, de estar acima de todo o universo, Deus fala, Deus se comunica, Deus, Ele está em contato direto com a gente. E um dos textos que provam esta verdade é o que está registrado em 1 Pedro, capítulo 3, verso 2, que diz: os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos para as suas orações. Desculpa. Também em um dos salmos, melhor dizendo, o autor agradece ao Senhor por não rejeitar as suas orações. É o caso do Salmo 66, versos 19 e 20, que dizem: mas Deus ouviu, Ele atendeu a minha oração. Louvado seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu amor. Queridos, de fato, com efeito, as orações do povo de Deus não caem em ouvidos surdos. O profeta Isaías diz, no capítulo 59, verso 1, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem tampouco os seus ouvidos agravados para que não possam ouvir. Então, sem dúvidas, Deus ouve as orações do seu povo. O ouvido de Deus não está agravado. Ele continua sendo um Deus presente. Ele continua sendo um Deus interessado em nossas vidas. E há várias razões, então, pela qual nós devemos orar e razões pela quais Deus criou a oração para que nós pudéssemos nos comunicar com Ele e da mesma forma Ele se comunicar conosco. Em primeiro lugar, nós oramos quando precisamos confessar as nossas faltas e nós temos convicção de que Deus ouve e perdoa os nossos pecados. 1 João capítulo 1, verso 9, o autor diz: mas se confessarmos, ou seja, orando confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e também nos purificar de toda iniquidade. Então,
Se houver qualquer culpa em nós, qualquer questão que nos incomoda em relação ao pecado, nós podemos conversar com Deus, podemos falar com Deus, podemos chegar perto de Deus com a certeza de que Ele nos ouve, de que Ele perdoa os nossos pecados e que Ele purifica todas as nossas iniquidades. E isso é simplesmente maravilhoso. Em segundo lugar, nós oramos para alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. E nós sabemos que quando nós precisamos de um direcionamento, Deus nos ouve e nos mostra qual caminho devemos seguir. Jeremias 29, 11 e 12, diz o profeta: porque eu sei os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, planos para lhes dar um futuro pelo qual vocês anseiam. E ele continua dizendo: naquele dia, vocês orarão, vocês clamarão a mim em oração e eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o vosso coração, vocês me encontrarão. Então, em primeiro lugar, oramos para confessar as nossas faltas. Em segundo lugar, para alinharmos a nossa vontade com a vontade de Deus. Em terceiro lugar, também para apresentarmos as nossas necessidades. Salmo 50, verso 15, o salmista diz: então clamem a mim em tempos de aflição e eu os livrarei e vocês me darão glória. O conselho, a mensagem, a palavra do salmista é que clamemos a Deus em nossas aflições. E o que acontece? Deus diz: olha, eu os livrarei e vocês me glorificarão. Então, ao orarmos, nós temos essa certeza também de que podemos apresentar as nossas necessidades ao Senhor e Ele nos ouve. Em quarto lugar, nós também oramos para desfrutarmos de uma doce comunhão com a pessoa de Deus. Apocalipse, capítulo 3, verso 20, o autor diz: prestem atenção, eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e juntos faremos uma refeição como amigos. Ou seja, nós também oramos para estarmos em comunhão com Deus. É muito significante, é maravilhoso quando nós separamos um tempo, procuramos um lugar para ficar em silêncio e ali entramos então em oração, em uma doce comunhão com Deus. Pode até não haver palavras, mas há um sentimento profundo, há um sentimento gostoso, há um sentimento maravilhoso por podermos desfrutar dessa comunhão que o Senhor nos oferece. Então, Deus, amados, de fato ouve as nossas orações. A pergunta era: será que Deus ouve as nossas orações? Sim, Ele ouve as nossas orações. E a Bíblia nos encoraja a orarmos para confessarmos as nossas faltas, para alinharmos a nossa vontade com a vontade de Deus, para apresentarmos a Ele as nossas necessidades também, e por último, para desfrutarmos de uma doce comunhão com a sua pessoa. Em segundo lugar, existe alguma possibilidade de Deus não me ouvir? Essa é uma pergunta muito interessante, porque é comum a gente ouvir as pessoas criando uma lista de requerimentos para que a pessoa possa ser ouvida por Deus. É como que se dissesse: olha, nós precisamos criar uma fórmula mágica, porque quando você tiver essa fórmula e orar com a intensidade devida, então você vai ser ouvido por Deus. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A oração é uma coisa simples, é um diálogo simples, é uma conversa aberta entre você e Deus. E todas as orações feitas dentro dessa perspectiva, com certeza serão ouvidas por Deus. É claro, amados, Deus não vai ouvir orações que estão cheias de egoísmo, orações duvidosas ou eivadas de ódio. É claro, essas orações Deus não vai ouvir. Entretanto, Deus não é aquele ser tão exigente a respeito da oração como algumas pessoas parecem querer dizer. Pelo contrário, Ele é um Deus
que tem prazer em se comunicar conosco. O que nós temos aqui na história de Jonas, amado, é uma pessoa, Jonas, né? Uma pessoa mal-humorada, uma pessoa rebelde, uma pessoa desobediente, na verdade, uma pessoa obstinada. Mas nem por isso Deus deixou de ouvir a oração de Jonas. Com efeito, é sempre melhor andarmos no caminho da obediência, é sempre melhor trilharmos o caminho de Deus, é muito melhor andarmos alinhados com a vontade de Deus, mas é necessário ser dito aqui que Jonas não estava numa posição de ser ouvido por Deus. Ele estava em desobediência, ele estava caminhando exatamente o oposto da vontade de Deus, mas lá do ventre do peixe, Jonas clamou a Deus e Deus não se recusou em ouvir a oração daquele profeta desobediente. E eu gostaria de dar mais um exemplo para reforçar essa questão. E o exemplo que eu gostaria de usar é um personagem muito conhecido que vocês vão lembrar, é o filho pródigo. Vejam só, o filho pródigo tinha pedido a herança do pai ainda em vida, ele tinha abandonado a casa paterna, ele tinha juntado-se com os falsos amigos, ele tinha gastado todo o seu legado em uma vida leviana, em uma vida dissoluta. E eu pergunto, será que ele tinha qualquer mérito para chegar diante do pai e apresentar a sua súplica? Lá na sua miséria ele pensou, olha, eu vou me levantar e vou lá conversar com meu pai e vou dizer o seguinte, olha, papai, eu pequei contra o céu diante de ti e já não sou mais digno de ser um dos teus filhos. Me aceita como um trabalhador e tal, porque eu já não sou mais digno. Então essa seria a súplica dele, a oração dele. Será que ele tinha algum direito de chegar diante do pai e apresentar essa súplica? Obviamente não. Mas sabe o que acontece no desenrolar de toda essa questão? É que o pai é cheio de misericórdia. O que acontece é que o pai é sobremaneira amoroso. O pai é pródigo em amar também. E ao retornar à casa paterna, vejamos o que aconteceu. Quando ele ainda estava longe, isso é o filho, né? Seu pai ouviu, não está escrito aqui, mas digamos que ele ouviu pela janela, ouviu do portão e, cheio de compaixão, ele correu para o filho e o abraçou e beijou. Ou seja, o filho não tinha qualquer direito, o filho não tinha, digamos, uma posição que desse a ele ali qualquer merecimento em apresentar qualquer súplica, qualquer pedido diante do pai. Mas o foco não é ele. O foco na oração, o foco no relacionamento, o foco na comunhão, não somos nós. O foco é Deus. E Deus é amoroso, Deus é generoso, Deus é extraordinário, Deus é pródigo em amor. E em vez de censurar, de criticar, de desmascarar, sei lá, dizer qualquer coisa para o filho, o pai diz o seguinte, antes de o filho se pronunciar ou qualquer coisa, ele diz, depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Matem o novilho gordo. Faremos um banquete e celebraremos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Queridos, volta a pergunta, existe alguma possibilidade de Deus não me ouvir? De Deus não ouvir a sua oração? Não. Quem sabe você pergunta, mas por que então que está demorando tanto a resposta? Calma, Deus tem o tempo certo para todas as coisas. E aqui nós podemos ver, tanto no livro de Jonas, quanto na história do filho pródigo, que Deus sim quer ouvir as nossas orações,
que Deus sim quer responder às nossas súplicas, que Deus sim está atento aos nossos pedidos, que Deus se importa conosco, que Deus não é ausente. Nós vamos entrar depois na questão. Jonas estava na pior das situações, ele estava no ventre de um grande peixe, as algas se enrolaram na sua cabeça, e ele diz, a vida se esvaía em mim, e de lá do profundo do abismo eu clamei ao Senhor, e do seu santo templo ele me respondeu. Nós servimos um Deus que responde às orações do seu povo. Um Deus que não está com seu ouvido agravado. Um Deus que não é indiferente. Pelo contrário, é um Deus generoso. É um Deus bondoso. É um Deus maravilhoso. É um Deus presente. Mais presente do que aquele pai dedicado que você conhece ou do que aquele pai dedicado que você é. Muito mais ainda é o nosso Deus. E Ele, então, com certeza, ouve as nossas orações. Em terceiro lugar, qual é a melhor ocasião para nós orarmos a Deus? Essa parece uma pergunta até quase que sem nexo, mas de fato ela não é. Por quê? Porque às vezes somos levados a concluir que quanto mais delicada a situação, mais difícil será para se obter uma resposta de Deus. Mas não é isso que, felizmente, nós encontramos no livro de Jonas. Longe disso, o que vemos lá é uma das situações mais severas, mais delicadas, mais difíceis que nós podemos imaginar. Vejamos isso nas palavras do próprio profeta Jonas. Ele diz, em minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Gritei da terra dos mortos e tu me ouviste. Das profundezas do oceano me lançaste e afundei até o coração do mar. As águas me envolveram, fui encoberto por tuas tempestuosas ondas. Então eu disse, tu me expulsaste da tua presença, e no entanto, olharei de novo para o teu santo templo. Afundei debaixo das ondas e as águas se fecharam sobre mim. Algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até o alicerce dos montes. Fiquei preso na terra, cujas portas se fecharam para sempre. Mas tu, ó Senhor meu Deus, me resgataste da morte. Quando a minha vida se esvaía, me lembrei do Senhor e a minha oração subiu a ti até o teu santo templo. Sem dúvidas, uma das coisas que mais ficam claras aqui na história de Jonas é a severidade, é a extremidade e o perigo que a vida de Jonas se encontrava. Mas vejamos o que ele diz no meio do seu desespero. Quando a minha vida se esvaía, quando eu estava morrendo, quando o fôlego estava acabando, eu me lembrei do Senhor e a minha oração não ficou presa no teto. A minha oração não ficou presa em nuvens de bronze, não. A minha oração subiu até o teu santo templo. Ou seja, Deus me ouviu. Deus ouviu o meu clamor. Deus ouviu a minha oração. Então, qual é a melhor ocasião para nós orarmos a Deus? Seria quando as coisas não estão tão ruins, porque nós podemos olhar e dizer, olha, pelo menos tem uma sombra de esperança. Ou será que seria melhor orar quando humanamente não existe mais nenhum recurso? Quando se diz assim, olha, vamos deixar aí porque só Deus pode resolver isso. Ou seria quando perdermos todo o controle? Qual é a sua conclusão? Qual é a melhor ocasião para orarmos a Deus? Veja, é comum que quando as coisas não estejam tão ruins, a gente pense, olha, ainda dá para Deus fazer alguma coisa, porque a pessoa ainda está respirando, o coração está batendo, então ainda dá para ele fazer alguma coisa. Mas se morrer, mas não é assim que a Bíblia ensina. Nós vemos Jesus ressuscitando Lázaro 4 dias depois de estar morto.
Ou então somos levados a pensar, olha, as coisas já ficaram tão ruins que não adianta mais falar com Deus. Vamos parar de orar. Vamos deixar de orar. Eu já encontrei pessoas que dizem, olha, chega um certo ponto que eu simplesmente paro de orar. Mas não é assim que a Bíblia nos ensina. A verdade é que em qualquer ocasião, em qualquer caso, em qualquer momento, nós devemos igualmente orar, porque Deus é Senhor de tudo e de todos. Não existe coisa que seja difícil demais para o Senhor. Ele pode todas as coisas. Não muito tempo atrás, fiz visita no hospital, lá na área lá do Tatuapé, e fomos orar por um jovem, e também levaram uma Bíblia, que havia feito 2 cirurgias muito severas no cérebro. E ele estava internado há mais de 30 dias, estava vivendo através de máquinas, e de uma maneira muito assim delicada, parece que ele se comunicava com a gente. Nós não tínhamos noção claramente de o quanto que ele nos entendia. Mas levamos a Bíblia, oramos com ele, colocamos as mãos sobre ele em oração e pedimos a Deus uma restauração da vida daquele jovem. Humanamente falando, não havia esperança, de forma nenhuma. Estava bem difícil, a família passando por noites a fio lá cuidando e tal, mas para concluir a história, um dia a pessoa que me convidou para ir orar por ele, levar a Bíblia, chegou e disse, olha, ele vai receber alta do hospital. Então, queridos, nem sempre os planos de Deus resultam dessa maneira, porque os planos dele sempre prevalecem em nossas vidas. Mas a grande verdade é que não importa a situação, Deus está sempre de braços abertos para ouvir as nossas orações. E para nós então rumarmos para a conclusão, eu gostaria de trazer de volta a primeira pergunta. Será que Deus ouve as nossas orações? Será que Deus ouve de fato as nossas orações? Eu tenho nessa manhã a alegria de dizer que sim. E eu não estou sozinho, porque a palavra de Deus também fala, ela confirma o que nós estamos falando aqui. Eu gostaria de indicar para você o livro do George Miller, que é chamado O Apóstolo da Fé. Esse livro retrata ali, ou traz ali, centenas, se não milhares de exemplos de respostas de oração que aquele homem recebeu da parte de Deus. Então, de fato, Deus ouve as nossas orações. Em segundo lugar, existe alguma possibilidade de Deus não me ouvir? Como eu disse, orações que estão cheias de ódio, de rancor, ou de questões muito particulares, egoístas, por exemplo, é claro que Deus não vai ouvir, mas, no geral, Deus ouve as nossas orações com certeza, se nós orarmos com fé. Em terceiro lugar, qual é a melhor ocasião para nós orarmos? Quando as coisas estão fáceis, quando ainda há algum recurso, ou quando não tem mais solução? Queridos, sempre, em qualquer ocasião, nós devemos orar a Deus, porque Ele tem controle de tudo e de todos. E conforme nós vimos na história, por mais delicada, por mais difícil que seja a situação, Deus tem solução e Ele pode mudar totalmente o curso da nossa vida, o curso da nossa história. Isso é o que nós cremos e com isso nós vamos orar então nesta manhã. E gostaria de convidar, se você está vivendo um momento como Jonas, ou como filho pródigo, ou quem sabe enfrentando enfermidade, desemprego, problema de finanças, problemas de relacionamentos, não importa quão difícil esteja. A questão é que Deus pode te ajudar e Ele quer te ajudar. Vamos orar nesta manhã. Senhor, nós queremos orar e te dar graças por essa grande oportunidade que temos de orar a Ti nesta manhã. Nos alegramos pelo exemplo que temos nas Escrituras, tanto do filho pródigo como também do profeta Jonas, Senhor.
em situações muito severas, muito adversas, eles se colocaram diante de Ti, Senhor, e tiveram uma resposta de acordo com a Tua generosidade, de acordo com a Tua, Senhor, desta pessoa que ora conosco nesta manhã. Não sabemos qual é o seu problema, qual é a sua necessidade, mas sabemos que o Senhor pode ajudar, sabemos que o Senhor pode trazer a solução, o Senhor pode trazer a cura, o Senhor pode abrir aquela porta que está fechada, o Senhor pode operar um milagre, porque o Senhor tem todo o poder, e é dessa forma que nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, muito obrigado pela sua audiência. Nós queremos fazer um agradecimento a toda a nossa equipe técnica, nosso grupo de louvor, aos irmãos que nos apoiaram para que essa transmissão fosse possível. Queremos agradecer a todos vocês, nossos ouvintes fiéis. Um grande abraço para todos vocês, que Deus abençoe o seu dia, abençoe também a sua semana. E amados, também gostaríamos de dizer que durante a semana temos a nossa programação, segunda, quarta e sexta, às 20 horas temos a reunião dos homens, está sendo muito boa, não deixem de participar. Na quinta-feira nós temos o nosso culto, normalmente às 20 horas, então você também é convidado para participar dessa transmissão. Na sexta-feira, às 18h30, tem a oração das mulheres, que se reúnem também para estudar a Bíblia, para conversar, e tem sido não vou dizer normalmente, porque não vai ser normalmente, né? Mas voltaremos às nossas atividades aqui, caso não haja digamos assim, nenhuma proibição por parte das autoridades. Gostaria de dizer que legalmente nós estamos apoiados para retornar, obedecendo os protocolos. Então, como o uso da máscara, álcool gel, o tapete para sanitizar os sapatos. Também estaremos tomando muito cuidado com tudo aqui, não estaremos muito próximos, não poderemos apertar a mão nem abraçar, né? Então estamos usando ainda o cotovelo, né? Então observaremos tudo isso para que todos aqueles que vierem estejam seguros. Gostaria também de dizer que aquelas pessoas que têm alguma comorbidade ou que estão no grupo de risco, que quiserem ficar em casa, o nosso conselho é que fiquem para sua própria proteção. Mas aqueles que se sentem corajosos, que querem vir, não existe nenhuma proibição. Então venham também, nós estaremos recebendo a todos e cuidando de todos para que tudo corra bem. Então, mas lembre sempre, é necessário a máscara e o máximo do cuidado possível. Então, nós cuidaremos com tudo que nós fizermos aqui para a segurança de todos os irmãos. E com isso, então, nós queremos mais uma vez agradecer, desejar um ótimo dia para todos, e nosso abençoado grupo de louvor vai estar aqui encerrando para nós com uma canção maravilhosa também. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor,
e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és conosco. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. Este é o Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir teu toque. Por tua bondade liberta o meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és conosco, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és conosco. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és conosco, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és conosco. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus.
Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus, que o seu reino venha sobre nós. Queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós. Queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora.